A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2025. Nesse trimestre, vamos estudar a temática a liberdade em Cristo. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da Revista dos Jovens do terceiro trimestre de 2025. Mas antes, uma observação. Vocês já conseguiram observar a capa da revista? O que é que tem na capa da revista? Qual o significado da cruz, da coroa, do lençol, do entardecer? Qual o significado de cada item na capa? Fique à vontade para fazer a apresentação à sua turma. Isso mesmo, converse com a sua turma sobre o significado de cada item na capa. Para lhe ajudar, já vou deixar aqui algumas informações. Eu não sei se você vai concordar ou vai discordar. Mas, por exemplo, na capa tem a cruz. Olha, o que esta cruz simboliza? A morte de Cristo. O sacrifício, quando Cristo Jesus deu a sua vida para morrer no meu e no seu lugar. Em outras palavras, a cruz ali está apontando para aquele que nos deu a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então essa cruz simboliza a morte de Jesus que trouxe a liberdade, a libertação para todos aqueles que crêem nele. Já com relação à coroa de espinho, aqui vai estar representando todo o sofrimento de Jesus. Isso mesmo, Jesus sofreu, padeceu, foi humilhado. E aqui essa coroa vai simbolizar todo o sofrimento, toda a dor, todo o desprezo, toda a humilhação que Cristo Jesus sofreu para que eu, para que você, para que nós possamos ter a nossa liberdade cristã. É por isso que você está liberto. Você está livre para fazer a vontade de Cristo e não a sua própria vontade. Eita glória! Uma observação aqui também. Sim, pastor, e o lençol o que é que simboliza? Simboliza a ressurreição de Cristo. Você lembra quando as mulheres chegaram lá no túmulo, estava vazio. Lá só tinha tão somente um lençol dobrado. E aqui está simbolizando a ressurreição de Cristo, porque através dela nós temos a certeza, a convicção da nossa vitória. Através da morte de Cristo Jesus, somos salvos. E através da sua ressurreição, aqui simbolizado pelo lençol, representa a ressurreição de Cristo Jesus. Agora tem uma observação. Perceberam aqui como está o sol? Olha, o entardecer e de repente um novo dia surgindo. Veja só o que pode significar. Anote aí. O pôr do sol pode representar o fim de uma era. Antiga aliança, a lei e o início de uma nova era. O Novo Testamento, a nova aliança, que agora é pela graça, por meio da fé. Observou aqui o entardecer. Uma era está indo, a era da lei, o tempo da graça está indo embora. E agora vai surgir uma nova era, uma nova aliança. No caso, a nova aliança de Cristo Jesus que fez com a igreja. E a luz do céu ao fundo simboliza esperança, liberdade que brilha para cada cristão. Eita glória! Vocês perceberam o tanto de significado aqui dessa capa? A cruz, o véu, a coroa, o entardecer, o novo dia chegando. Converse com a sua turma e faça também a sua apresentação. Anotou tudo? Se for necessário. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título
Gálatas, a carta da liberdade cristã. Veja só, sempre estou recomendando que, se você é professor, é interessante você iniciar fazendo a dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Jobs. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Mas veja só, se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento e de conhecimento da turma referente ao título da lição. O que significa Gálatas? É uma igreja? É uma região? Também porque o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas. Qual o propósito maior? Quem já leu o livro de Gálatas? Quem pode citar um versículo, um texto? São informações importantes para você tão somente verificar se a sua turma tem ou não tem conhecimento sobre a temática que será estudada. Mas é importante, viu, professor, você perguntar e não ficar respondendo. Eu sei que tem muitos professores por aí que gostam de ficar demonstrando que eles têm conhecimento, mas não precisa. Porque se você é o professor, é porque você tem conhecimento. Deveria ter, viu? Então fique tranquilo, faça as perguntas para levantar uma discussão. O que significa Gálatas? Quem escreveu? Qual foi a intenção? Qual foi o propósito? Quem já leu? Quem pode citar um texto? Quem pode citar um versículo? Quem consegue explicar? Aqui é coisa rápida, é somente para verificar se a turma tem ou não tem conhecimento sobre a temática que será estudada. Pega a dica, professor. Dando seguimento, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Veja só, nesse texto daqui já tem um grande propósito, a intenção do livro ou da epístola de Gálatas. Deixar bastante claro que a fé não é por meio das obras, pela lei, mas sim pela graça. Nós somos justificados não pelas nossas obras, pela nossa boniteza, pelo nosso conhecimento. Não, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Lembra da nossa capa? É Cristo Jesus. Ele que morreu na cruz. Ele que carregou a coroa, ele que ressuscitou. Então a nossa liberdade, a nossa transformação veio através de Cristo Jesus. Não vem das obras, mas sim da graça dele. Eita glória! Se prepara aí, viu? Estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Vejamos agora o resumo da lição. A carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé, em contraste com a salvação pelas obras. Veja só, essa questão de salvação pelas obras, até hoje tem muitas pessoas acreditando, ensinando, pregando que a possibilidade, da pessoa se salvar pelas suas obras. Pastor, tem alguma base bíblica para isso? Não. A salvação não vem das obras. Obra nenhuma. Pode ser a maior, não consegue a salvação. A salvação vem através de Cristo Jesus, porque foi ele que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus e é o nosso Salvador. Mais uma observação: se você é salvo, se você está em Cristo, você vai ter boas obras. Isso mesmo. A obra não salva ninguém. Agora, se você está em Cristo, se você está na liberdade em Cristo, você vai ter boas obras. As obras não salvam, mas, no entanto, deve estar nos acompanhando, porque agora nós somos de Cristo. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura oficial, que está em Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Recomendo você fazer a leitura com seus alunos.
Isso mesmo, vamos fazer uma aula participativa. Estamos apenas iniciando o nosso terceiro trimestre, que vai ser uma benção. Você concorda comigo? Introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas, escrita no primeiro século da nossa era. Essa correspondência foi enviada aos crentes da região da Galáxia e buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do Evangelho. Eram homens e mulheres que havia sido alcançado pela pregação e o ensino da salvação oferecida por Jesus, mas que, em algum momento, se deixaram levar por ensinos diferentes dos que haviam recebido e estavam se afastando do plano de Deus para suas vidas. Rever os ensinos do apóstolo nessa carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos que buscam colocar o reforço humano como substituto à graça de Deus. Veja só, esta lição ela é sensacional. É uma lição introdutória. Presta atenção, você que é professor, viu? É uma lição que você vai estar apresentando de uma forma mais calma, mais tranquilo. Toda a carta aos Gálatas. Não é momento de você detalhar, explicar os conteúdos da carta, porque serão 13 cartas que nós vamos trabalhar o livro de Gálatas. Então, tenha bastante sabedoria na hora de ministrar esta aula. Aqui é de uma forma genérica, sem abordar assuntos específicos, teologia. Calma, é momento introdutório desta carta. Mas para você entender aqui o contexto, o qual essa carta foi escrita. Primeiro, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Segundo, Paulo, ele chega a escrever para também demonstrar sua autoridade enquanto apóstolo. Muitas pessoas nessa época estavam duvidando se ele tinha ou não tinha autoridade para ser um apóstolo, se ele tinha ou não tinha autoridade para trazer o ensinamento doutrinário, se era necessário aceitar ou não aceitar o ensinamento, a pregação que ele estava assim fazendo. É por isso que já no início ele vai deixar bastante claro que ele é apóstolo pela vontade de Deus, pela vontade de Jesus e não dos homens, porque muitas pessoas diziam que Paulo não teve com Jesus, Paulo não andou com Jesus, Paulo não ouviu os ensinamentos de Jesus. E como é que Paulo é apóstolo se Paulo não conviveu, não andou com Jesus? Então, ele deixa claro que a sua chamada veio diretamente de Cristo Jesus. E nós sabemos muito bem quando isso aconteceu. Logo após ele sair em destino a Damasco para perseguir a igreja. Nesse momento, Cristo Jesus aparece a ele, prega a sua palavra, ele se converte. E a partir daquele momento se torna um novo homem. E assim vai dar seguimento ao seu ministério. Para você entender, ele vai falar nessa carta aqui meio de Gálatas, que ele passou em torno de 3 anos e meio na Arábia, recebendo orientações e ensinamentos do próprio Jesus. Acredita-se na tradição que Paulo aprendeu o evangelho com o próprio Cristo Jesus, lhe dando ensinamentos, fundamentos teológicos. Você crê, não crê? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas entenda, aqui existiam muitas pessoas dizendo ou desqualificando o apostolado de Paulo, já que Paulo não conviveu com Jesus enquanto Jesus estava aqui nessa terra. Paulo conheceu Jesus quando estava indo para Damasco perseguir a igreja. E veja que Paulo tinha praticamente a mesma idade de Cristo, mas eles não se conheceram durante a vida de Jesus. Deixa bastante claro, tá bom? Então, nessa lição, vamos estar abordando toda essa temática acerca dos judeus, acerca da lei, da justificação pelas obras da lei ou pela fé. Será que para ser salvo precisa guardar a lei, o judaísmo, ou não se faz necessário? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e faça essa abordagem também com seus alunos. Dando seguimento. Primeiro tópico, primeiro item, a carta aos Gálatas. No item 1, o contexto. O evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano, quando judeus e estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam Jesus em seus corações.
Essa divulgação se deu pelo testemunho de irmãos judeus que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição, mas também se deu por conta do trabalho específico de obreiros como Barnabé e Saulo, que foram enviados por Deus pela igreja às nações gentias como missionários. Essa fase inicial da igreja é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos, mas a história da igreja não se resume aos relatos de Lucas, que, inspirados pelo Espírito Santo, registrou os acontecimentos relativos às atividades missionárias. As cartas dos apóstolos também trazem informações que nos mostram outros acontecimentos nesse período. Muitos gentios se tornaram cristãos e, com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé, surgiu o que vamos chamar de choque cultural. Um grupo de judeus que também tinha crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei de Moisés. Jesus era judeu e guardou a lei, sujeitando-se a ela. Portanto, todos os seus seguidores deveriam também passar pelo mesmo rito. Esse grupo é denominado de judaizantes. E como veremos, deu trabalho por onde passava, pois seu ensino, de forma praticamente imperceptível aos Gálatas, enfatizava o esforço humano como auxílio à graça de Deus. Veja só, professores, para você entender agora aqui o contexto. Aqui estamos falando da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva, pastor? Ou quem fazia parte da igreja primitiva? Veja só, você sabe muito bem que os judeus diferenciam as pessoas da seguinte maneira: judeus e gentios. Toda pessoa que não é um judeu é um gentio. Os romanos, os gentios. Os gregos, os gentios. Então, para os judeus, todas as pessoas que não são judeus são gentios, não são pertencentes ao povo de Deus. E aqui agora estamos falando da igreja de Cristo Jesus. Cristo veio esta terra, padeceu, sofreu, morreu, para trazer salvação para todos, independente da sua etnia, da sua raça, independente. A salvação é para todos, pois está escrito que Deus amou o mundo. Deus não amou tão somente os judeus, não os gentios. Deus amou o mundo, e nesse mundo está incluído os judeus e também os gentios. Então, a partir da igreja agora, não existe mais questão de judeus, gentios. O que existe é a igreja. Para você entender, a igreja hoje é formada por gentios que se converteram a Cristo e também judeus que também aceitaram a Cristo Jesus. Então, na igreja hoje tem judeus, tem gentios? Não, a igreja é um só hoje. Só tem tão somente igreja. Mas quando a igreja surge lá em Atos capítulo 2, capítulo 1, 3, 4 a seguir, quem predominava eram os judeus. Até porque os discípulos eram judeus. Os que tinham aceitado a Jesus Cristo primeiramente eram judeus. O próprio Jesus era judeu. Então a predominância maior do cristianismo estava entre os judeus. Assim também como em Atos capítulo 10, vai estar registrando o primeiro gentio que aceitou a Cristo Jesus, que foi Cornélio. Isso mesmo, Cornélio. E isso com relação ao que nós temos entendimento na Bíblia Sagrada. O primeiro gentio que aceitou a Jesus foi Cornélio. Então, a partir desse momento, vários gentios começaram a aceitar Cristo Jesus. E Paulo, como o próprio vai dizer, ele é pregador, o apóstolo dos gentios, aquele que foi chamado para estar pregando para os gentios. Então, de repente, começou a haver uma grande confusão na igreja primitiva, onde, na sua grande maioria, judeus que tinham aceitado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas, no entanto, guardavam a lei de Moisés. Mesmo aceitando Jesus, já que eles eram judeus, continuavam guardando a lei de Moisés. Agora, muitos gentios que não guardavam a lei de Moisés, porque não eram judeus, começaram também a aceitar a Cristo Jesus. Então começou a haver essa divergência. As pessoas questionavam, sim, e agora esses gentios que estão aceitando a Jesus,
Precisam ou não precisam guardar a lei de Moisés? Faz necessário ou não se faz necessário? E aí agora vai ter essa disputa. E eu vou dizer, foi algo que prejudicou totalmente a igreja primitiva. E o apóstolo Paulo sofreu muito, porque estes, que são chamados de judaizantes. Quem são, pastor, os judaizantes? São judeus que aceitaram a Cristo Jesus, mesmo assim continuava guardando a lei de Moisés. E mais do que isso, eles queriam porque queriam que todos os gentios que estavam aceitando a Jesus guardassem também a lei de Moisés. Por isso que são chamados de judaizantes. E estes perseguiram o ministério de Paulo a vida toda. Isso mesmo, teve uma época que levou o apóstolo Paulo até mesmo à prisão. A dificuldade foi grande. Vamos dar seguimento. Vejamos. O motivo da carta. A carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo, por acrescentar à mensagem do Evangelho à prática da lei de Moisés. Eles já haviam crido nas boas novas e não era necessário agregar às suas vidas nenhum dos elementos da lei que Deus dera aos hebreus por ocasião da sua saída do Egito. Isso pode estar claro para nós, leitores do século XXI, mas para os crentes gálatas não. Devemos nos lembrar de que no primeiro século havia circulado pelas igrejas pessoas que introduziam doutrinas diferentes das que eram ensinadas pelos apóstolos, e por isso as igrejas precisavam ser lembradas do verdadeiro evangelho e de suas práticas. Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, mas devidamente convertido a Jesus, para orientar os leitores de que a lei de Moisés havia sido dada por Deus aos hebreus e não aos gentios. Como veremos posteriormente, a própria igreja em Jerusalém já havia traçado parâmetros para que o evangelho fosse apresentado entre os gentios sem a necessidade da circuncisão. A partir desse ponto trataremos a palavra circuncisão como sinônimo da guarda da lei de Moisés. Veja só, o motivo da carta. Muitos judeus que tinham aceitado a Cristo estavam saindo de lugar em lugar, de igreja em igreja, pregando a necessidade que os gentios guardassem a lei de Moisés, circuncidasse, guardasse o sábado e assim por diante. Então o apóstolo Paulo vai escrever esta carta para a Galáxia, para uma região. Não foi tão somente para uma igreja, e sim para uma região. E nessa região da Galáxia tinha aproximadamente 4 igrejas. São elas Listra, Derbe, Icônia e Antioquia da Pisídia. Presta atenção e anote aí. Nessa região da Galáxia tinha aproximadamente 4 igrejas. São elas a igreja de Listra, a igreja de Derbe, a igreja de Icônia e Antioquia da Pisídia. Estas igrejas receberam esta carta, porque a carta foi enviada para a região da Galáxia, contendo essas 4 igrejas. E nessas igrejas, Paulo retorna a lembrar que eles tinham aceitado a Jesus Cristo. Eles tinham crido no Evangelho, porque a palavra boas novas é Evangelho. Então eles ouviram a palavra, a pregação, se converteram a Cristo Jesus e estavam livres à obrigação de guardar a lei de Moisés. Não se fazia necessário, porque eles não eram judeus e a lei de Moisés foi dada para os judeus. Abro aqui agora um parêntese. Então, pastor, nós que somos cristãos, nós não precisamos guardar a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Calma, calma, calma. Pastor, e o que é que nós devemos guardar? Presta atenção. Tudo aquilo que estava no Velho Testamento, que é necessário guardar, fazer, o próprio Jesus Cristo vai ratificar, vai confirmar. E os apóstolos também vão estar dando essa verdade, pregando aquilo que nós devemos fazer. De uma forma bastante clara, o próprio 10 mandamentos foi resumido em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então os 10 mandamentos,
estão resumidos em 2 mandamentos. Se você ama a Deus, você obedece a sua palavra. Se você ama o próximo como a você mesmo, você não vai ter inveja, não vai ter ciúme, não vai tratar ninguém mal. Então, os 10 mandamentos estão resumidos nesses 2 mandamentos. Também, tudo aquilo que nós devemos fazer, devemos ler o que Jesus Cristo nos ordenou. Quais foram as ordenanças deixadas por Cristo Jesus. Logo, se Jesus mandou fazer, nós devemos fazer. Também, se os apóstolos mandaram fazer, se deixou uma ordem, nós devemos assim cumprir essa ordem. Então hoje nós guardamos, nós fazemos, nós obedecemos as ordenanças deixadas por Cristo Jesus nos 4 evangelhos e também os ensinamentos, as doutrinas deixadas pelos apóstolos de Cristo Jesus. Se há uma ordenança, nós assim fazemos. Por exemplo, a questão do sábado. Não há um versículo na Bíblia que Jesus mandou à igreja guardar o sábado. Não tem um. Da mesma forma, os apóstolos. Não tem um versículo que mande a igreja guardar o sábado. Então, se não há no Novo Testamento, presta atenção, se não há no Novo Testamento uma ordenança de Cristo e dos apóstolos, logo não há necessidade de guardarmos o sábado. Deu para você entender? Agora vem mais uma questão. Sim, pastor, mas há pecado em guardar o sábado? E pode guardar o domingo? E se eu quiser guardar outro dia, é pecado? Presta atenção aqui agora. Na minha opinião, não há pecado em guardar nenhum dia. Se você quer tirar um dia de consagração para estar guardando, buscando o Senhor em oração e consagração, é bênção de Deus. Pode ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, é bênção de Deus. A grande questão aqui não é guardar um dia ou não guardar o dia. A questão aqui é que os judaizantes, olha, judeus que aceitaram a Cristo e queriam que os gentios guardassem a lei, a questão aqui é a seguinte, eles estavam dizendo que só vai ser salvo, só vai ser salvo aqueles que guardam o sábado. Aqui agora o negócio ficou difícil, porque começa a colocar uma condição de ser salvo guardando a lei de Moisés. Aqui agora é uma inverdade. Não existe isso. Ah, pastor, então a questão é que eles pregavam dizendo que só vai ser salvo se guardar a lei de Moisés. Só vai ser salvo se guardar o sábado. Só vai ser salvo se circuncidar. A questão é essa. Para eles, os judaizantes, era necessário guardar o sábado, se circuncidar para ser salvo. Aí agora não é verdade. Aí agora é um ensino incorreto, é um falso ensinamento, é uma heresia. E Paulo vai pregar forte contra isso, porque nós que aceitamos a Cristo Jesus, estamos em liberdade. A cruz de Cristo nos libertou, trouxe uma liberdade. E isso não significa que nós podemos fazer tudo. Devemos guardar os ensinamentos de Cristo e também dos apóstolos. Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, estou lhe dizendo aqui, o alimento é forte. Mas agora quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Não acredito. Se inscreva no nosso canal, viu, crente? Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.
Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Segundo tópico, primeiro item, a saudação paulina. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Paulo inicia a carta aos Gálatas com a sua identificação nominal. Ele era conhecido pelos irmãos daquela região e eles não teriam dúvidas de quem era o autor da carta. Ele também acrescenta um título ao seu nome, apóstolo, diferente de um título, ou que trouxesse a ideia de um ser obreiro diferenciado. O apóstolo era um enviado, alguém que havia sido escolhido para levar uma mensagem. Era uma honra, mas igualmente uma grande responsabilidade ser portador das boas novas. Ele completa com mais uma sentença, não da parte dos homens. Esse aspecto é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores, os judaizantes. Era necessário que ele mostrasse o que ele faz no texto mais à frente, que a sua chamada vinha de Deus. Se ele não andou com os apóstolos de Jerusalém, que autoridade teria para ser o apóstolo? Os judaizantes criam que Paulo não foi enviado por Jerusalém, então não teria autoridade para ensinar doutrina ou falar de Jesus como quem foi comissionado para tais ações. É verdade que Paulo não andou com os 12 por ocasião do ministério terreno de Jesus, mas da mesma forma que os 12, Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, como ele descreve, como Gálatas capítulo 1, versículo de número 12. Veja só, muitas pessoas, principalmente os judaizantes, guarde esse nome. Quando nós falamos judaizantes, estamos falando de judeus que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas queriam impor a lei de Moisés para os gentios. Guarde sempre essa informação. E aqui agora, esse grupo, que era um grupo muito forte na igreja primitiva, começou também a desqualificar, desacreditar do apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não andou com Jesus. Paulo não andou com os 12 discípulos de Jesus. Paulo não tem autoridade para ser apóstolo. E veja que este nome apóstolo não tem o mesmo sentido de hoje. Porque hoje, ser apóstolo pode significar uma alta autoridade, uma pessoa que tem muito poder, que tem autoridade. Concorda comigo? Mas no contexto aqui bíblico, apóstolo é aquele que foi enviado. Então, só seria apóstolo aquele que foi enviado pela igreja mãe, a igreja em Jerusalém, enviado pelo próprio Jesus para fazer a obra do Senhor. Então começou a se questionar o apostolado de Paulo, já que ele não teve contato com Jesus. Agora, isso é verdade? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Mas vou te passar aqui algumas informações. Por exemplo, para ser apóstolo, era necessário ter visto Jesus. Paulo viu Jesus? Sim. Não enquanto Jesus estava aqui na terra ou esteve na terra. Mas no capítulo 9 de Atos, Jesus Cristo se revela ao apóstolo Paulo. E o mesmo vê a Cristo e se converte quando ele cai do cavalo. Então o apóstolo Paulo conheceu Jesus. Sim, o Jesus ressurreto. Deu para você entender essa bênção? Então, esse requisito de ter conhecido a Jesus, de ter visto a Jesus, o apóstolo Paulo, ele teve. Porque Paulo viu a Jesus Cristo ressuscitado em Atos capítulo 9. Também, para ser apóstolo de Jesus, era necessário ter aprendido, ter ouvido, ter sido ensinado por Jesus. Aí eu te pergunto, Jesus Cristo ensinou o apóstolo Paulo nos 3 anos de ministério que Jesus teve aqui na terra? É claro que não, porque Paulo não teve a Jesus.
Mas o próprio Paulo vai trazer uma revelação em Gálatas capítulo 1, versículo 12, que o próprio Jesus ensinou a ele. Nós acreditamos que foi nesse período de 3 anos e meio, que ele passou na Arábia. Lá recebeu ensinamentos do próprio Jesus. Então, são características necessárias para ser um apóstolo. O apóstolo Paulo teve. Então, é por isso que ele vai trazer essa revelação, para deixar bastante claro que ele tem autoridade para ser um apóstolo, porque ele foi enviado por Cristo Jesus para pregar aos gentios, mesmo que muitos estavam duvidando, colocando em xeque a sua autoridade. Mas ele tinha autoridade. É por isso que foi um grande missionário, ganhou muitas almas para Cristo Jesus. Você concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários. E se você está entendendo esse contexto judaizante, judeus crentes, irmãos, estão falando aqui de crente, pessoas que tinham aceitado a Jesus, a luta é grande, meu irmão. Vamos dar seguimento. Da parte de Jesus e de Deus Pai. Após ter se apresentado como remetente da carta, Paulo deixa claro a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Em um único verso, ele destaca a atuação conjunta do Pai e do Filho e o milagre da ressurreição do Senhor. Foi o Jesus ressuscitado que apareceu a Paulo quando ele se dirigia a Damasco. E sem essa ressurreição, Paulo não teria sido salvo, não teria se tornado um discípulo e não teria sido comissionado aos gentios. Ele havia recebido a mensagem do Evangelho por revelação do Senhor Jesus, e isso nos mostra que as boas novas têm origem divina. Essas boas novas estavam em risco, e Paulo percebeu que os Gálatas, mesmo sendo crentes, precisavam ser novamente ensinados acerca do Evangelho. Essa carta é uma defesa do verdadeiro Evangelho para os Gálatas, que já tinham experimentado a salvação, mas que estavam caindo da graça. E, irmãos, a dificuldade aqui foi grande, viu? Veja só, por mais uma vez, o apóstolo Paulo está se garantindo, afirmando a sua autoridade, que veio do próprio Jesus e de Deus Pai. Então a sua chamada é uma chamada divina. E ele ainda traz a revelação e a confirmação que o Cristo ressuscitado, porque Paulo conheceu o Cristo ressuscitado. Isso mesmo, o Jesus que ressuscitou foi este que apareceu a Paulo, pregou, ele aceitou, se converteu, e após isso, esse mesmo ressuscitado Cristo enviou Paulo para pregar para os gentios. Então, ele tem autoridade para pregar o Evangelho. E essa autoridade era necessária para que todos pudessem crer na palavra. Porque se duvidasse, se não acreditasse no apostolado de Paulo, seria inútil toda a sua pregação. Seria vã sua pregação, porque ele não teria autoridade para pregar o Evangelho, muito menos para doutrinar a igreja. Então, ele vai afirmar, eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus, aquele que o Deus Pai ressuscitou. Então, eu tenho autoridade para falar, porque eu conheci Cristo Jesus ressuscitado. E o próprio Jesus foi quem lhe ensinou. Gálatas capítulo 1, versículo de número 12. Eita glória! A bênção é grande, crente. Quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Ficam em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Os irmãos que estão comigo, Paulo tem a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho, mesmo não mencionando os nomes de seus companheiros de ministério. Ele mostra aos Gálatas que fazemos a melhor obra de Deus quando temos comunhão uns com os outros e podemos servir ao Senhor em um grupo de pessoas. Como um corpo, podemos ser úteis com diversos talentos. Veja só, o apóstolo Paulo é aquela pessoa, aquele líder que sempre está valorizando quem está ao seu lado. Paulo vai mencionar diversos cooperadores, obreiros, que lhe ajudaram em diversos momentos em sua vida. Mesmo aqui, em uma situação difícil, ele deixa claro que não está fazendo a obra de Deus sozinho. Tem pessoas que estão ao seu redor, lhe auxiliando, lhe ajudando a crescer na graça e no conhecimento.
porque Paulo é aquele líder que valoriza as pessoas que estão ao seu redor. E estes podem estar crescendo, se desenvolvendo, porque Paulo não é um obreiro ou não é um líder que tem inveja, que tem ciúme de seus liderados, porque tem líder que tem. Aqui agora, nós abrimos um pequeno parêntese para demonstrar a importância que há em ter bons obreiros liderados que estejam prontos para lhe auxiliar naquilo que for necessário. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Vejamos. Os destinatários. Os destinatários dessa carta eram os irmãos das igrejas da Galáxia. Observe que esse documento não era para uma única igreja, como fora as cartas aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios, cujos destinatários, como se entende, pertenciam a uma igreja localizada em uma única região. Os Gálatas pertenciam a um grupo de igrejas. Vou destacar aqui, tudo indica que nessa região, quem evangelizou e ganhou almas para Cristo, veja só, eu falei região, a Galáxia era uma região. E nessa região, quem pregou e ganhou almas para Cristo foi o próprio apóstolo Paulo, que já tinha pregado o evangelho. Por isso, você que é professor, aproveite aí e já leia em casa Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, onde vai estar falando da viagem missionária que o apóstolo Paulo passa por esta região. E lembrando a você, nessa região tinha no mínimo 4 igrejas. Já citei aqui a igreja de Derbe, a igreja de Lista, a igreja de Icônia e a igreja de Antioquia da Pisídia. São igrejas que faziam parte dessa localização da Galáxia. É importante você saber. Então leia Atos capítulo 13 e capítulo 14, para que você possa entender essa região onde o apóstolo Paulo pregou o evangelho e ganhou muitas almas para Cristo. Mas com o passar do tempo, as adversidades, começaram a surgir os judaizantes, que começou a colocar dúvida se o apóstolo Paulo era ou não era apóstolo. Se o apóstolo Paulo tinha ou não tinha autoridade para pregar o evangelho. Se era certo ou não era certo os gentios não guardar o sábado, não se circuncidar. E veja que essa questão da circuncisão, ou essa questão aqui dos gentios que aceitaram a Cristo, trouxe uma grande confusão na igreja primitiva em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. Leia também, professor. Isso mesmo, começou a haver aquela divergência. Deve guardar, não deve guardar. Então, aconteceu o primeiro concílio, a primeira reunião dos apóstolos para decidir se havia ou não havia necessidade dos gentios guardar a lei de Moisés. Atos, capítulo 15, o primeiro concílio. E lá ficou resolvido que os gentios não precisavam guardar a lei de Moisés. Os gentios não precisavam guardar o sábado. Os gentios não precisavam se circuncidar, porque eles não eram judeus e esta lei era para os judeus. Os gentios agora são cristãos e devem guardar os ensinamentos e as doutrinas de Cristo Jesus. Mas, no entanto, os gentios, ficou decidido isso no primeiro concílio, os gentios deveriam se afastar da prostituição, deveriam se afastar da idolatria e também não comer carne sacrificada a ídolo. Os gentios deveriam guardar este princípio. Assim ficou decidido. Para você ver a confusão que estava sendo gerado na igreja em Jerusalém, que na sua grande maioria era composta por judeus. E você sabe muito bem que os judeus não gostavam dos gentios, porque os gentios não guardavam a lei de Moisés. E mesmo quando aceitaram a Cristo, continuaram fazendo esse tipo de acepção de pessoas. E hoje não existe isso. Somos de Cristo Jesus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Mas agora eu quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Aqui é para você entender o contexto, para que você possa explicar da melhor forma possível para a sua turma, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, um pequeno aviso. Não sei se você já foi informado, mas criamos agora o nosso canal específico para dinâmicas. Anote aí, pesquisa aí no YouTube, por gentileza, o nome Descomplicando a EBD. Nesse canal Descomplicando a EBD, nós estamos postando as dinâmicas separado. É somente o canal de dinâmica.
Mas lembrando também, no final deste vídeo, eu vou deixar a dinâmica. Mas se você quiser abençoar o pastor Giovanni ou quiser assistir também somente a dinâmica, é só você acessar o canal, olha, Descomplicando a EBD. Lembrando também que criamos o nosso terceiro canal, chamado PR Giovanni Santos. PR Giovanni Santos. Nesse canal, eu estou postando vídeos pequenos, curtos, relacionados à explicação desta aula, que você pode pegar e enviar para os seus alunos, enviar no grupo da sua EBD, para que todos possam aprender. São vídeos pequenos de 2 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Fica à vontade, crente. E agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico. A mensagem para os nossos dias. No item 1, a importância da liberdade. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade de que uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à presença dele. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Jesus. Os Gálatas haviam recebido o evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos, o que era uma afronta à graça de Deus. Veja só, né? Essa região da galáxia recebeu a pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo. Já disse aqui, Atos capítulo 13 e capítulo 14. Recomendo você fazer a leitura para você ter esse entendimento. Mas, no entanto, com o passar do tempo, começou a entrar nessa região os judaizantes, pregando a necessidade de estar guardando, vivendo como judeus. Para você entender, eles eram cristãos, seguidores de Jesus, mas os judaizantes queriam que eles guardassem a lei de Moisés, ou seja, eram cristãos, mas deveriam guardar a cultura judaica, a lei de Moisés. E, no entanto, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para deixar bastante claro que eles estavam livres. Não há, pois, necessidade. Eles não são judeus, e sim a igreja. E nós, enquanto cristãos, nós temos muita coisa para guardar. Muitas doutrinas para estar seguindo. Como eu disse aqui anteriormente, veja só, 2 mandamentos bastante simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil? É difícil? Deixa aqui nos comentários e faça a discussão com seus alunos. Também amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Eu acho que essa lei é mais difícil ainda. Concorda comigo? Então nós guardamos, nós seguimos os ensinamentos de Jesus contido no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Assim também como as doutrinas, os ensinamentos dos apóstolos contido em todos os livros do Novo Testamento. Nós precisamos observar a palavra, mas não há necessidade de você ser nenhum judeu. E veja que eu sei que hoje muitas igrejas no Brasil, se pudesse, virariam sinagoga. Tem muitas igrejas no Brasil que querem, porque querem, pegar costumes, rituais, cerimônias judaicas e querem trazer para a igreja. Não há necessidade. Já vi até mesmo um pastor contando que ele chegou um momento que estava tão estudando, que ele já estava pensando que ele era judeu. E estava tentando procurar uma raiz para ver se ele era ou não era judeu. Não há, pois, necessidade. Nós não precisamos ser judeus. Nós não precisamos guardar a lei de Moisés. Nós não precisamos seguir as festas judaicas. Nós não precisamos, porque nós estamos livres através da palavra. Hoje, nós fazemos parte da igreja que vai morar no céu. Eita glória! Dando seguimento. Nossa salvação não depende de nossas obras. Nenhuma prática que viremos a fazer tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus ou perdão dos pecados. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente completar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens.
As obras para o crente são úteis para que Deus possa ser glorificado pelos ímpios que, vendo as nossas boas obras, percebam que elas são uma ação do Espírito em nós e que glorifique a Deus. Veja só, a nossa participação na salvação, a participação, eu devo fazer, se eu não guardar o sábado, eu não serei salvo. Aqui agora está colocando o ser humano como participação ativa na salvação. Ou seja, se ele não tiver tal obra, se ele não guardar tal situação, ele não vai ser salvo. E isso é um grande erro. Disse aqui e vou repetir. Você pode guardar o dia que você quiser. Você pode deixar o dia de consagração que você quiser. Você pode querer ou não querer comer a carne. Fique à vontade. Seja vegetariano. Eita glória, é bênção. Agora, o que você não pode é colocar nenhuma condição para ser salvo. A questão toda é essa. Não é guardar ou deixar de guardar. É colocar condição. Você só vai ser salvo se guardar tal dia. Você só vai ser salvo se guardar tal mandamento. Não existe mais isso. Nós estamos agora na nova aliança. Nós estamos no tempo da graça. Por isso, não existe condição para a nossa salvação. Ou seja, as minhas ações, as minhas obras não vão garantir a minha salvação. A salvação é conquistada em Cristo Jesus. Claro, preste atenção aqui agora. Eu, enquanto cristão, por amor a Cristo, e porque Cristo está em mim, e eu nasci de novo, olha, eu nasci de novo, fui chamado, escolhido por Cristo, por causa disso, eu vou andar em santidade, vou andar em liberdade, vou estar em comunhão com Deus. Logo, eu tenho comunhão, eu rejeito o pecado, porque Cristo está em mim. É a obra dele que vai nos aperfeiçoando, nos santificando. Deu para você entender? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Já aproveita também, se inscreva no nosso canal. Dando seguimento. Os judaizantes. Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e suficiente para a nossa salvação. E isso foi necessário porque havia o grupo que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho e que desejavam impor os costumes dos judeus sobre os gentios. Costumes esses que nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. Veja só, né? Essa questão de costumes, de hábito e de cultura. Para você entender, para não ficar em dúvida. Os judeus que estavam aceitando a Cristo poderiam guardar normalmente, que fazia parte da cultura. Deu para você entender? Os judeus poderiam muito bem guardar, seguir a festa, participar da festa judaica, porque fazia parte da sua cultura e não impedia a sua salvação, desde que não colocasse como condição para ser salvo. Digo e repito, a questão da cultura judaica não pode interferir na nossa salvação, ou não pode ser condição para ser ou não ser salvo. Preste atenção com relação a isso. Presta com relação a isso. Mas, no entanto, os judaizantes estavam colocando esta condição. E o apóstolo Paulo escreve a carta para deixar bastante claro, não é necessário, não precisa. Vocês conhecem, vocês aceitaram o verdadeiro evangelho. E não fica trocando, mudando, aceitando esses ensinamentos dessas pessoas que não temem a Deus, não têm compromisso com o Senhor. E muitos, ou na verdade, a sua grande maioria, nem eles próprios conseguiam guardar a lei, guardar os costumes e ainda queria impor isso para os gentios, que não tinha nenhuma obrigação, nenhuma necessidade, nem conhecimento. Era algo que ia trazer uma grande prisão para eles. Prisão espiritual, de entendimento, de cultura para os gentios. Totalmente desnecessário. Era como se fosse aprisionar novamente os gentios, as leis desnecessárias. Não se fazia necessário os gentios guardar nenhuma lei
de Moisés, salvo os mandamentos de Jesus e os ensinamentos e as doutrinas dos apóstolos. Entendeu? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa conclusão. Vejamos, lembrando, a dinâmica está logo após a nossa conclusão. Fica conosco até o final. Sempre teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé e que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se proponham a ser complementares à nossa salvação. Os Gálatas precisam ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o Evangelho é suficiente para nos salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Veja só, como nessa região os judaizantes estavam colocando a necessidade de guardar o sábado, se circuncidar. Com isso, estava limitando a salvação, dizendo que somente a morte de Jesus não era necessário ou não era suficiente para salvar ninguém. Pois se você não contribuísse com a salvação, guardando o sábado, se circuncidar, você não seria salvo. Ou seja, a morte de Cristo, observe esta informação, com essa pregação dos judaizantes, estavam dizendo indiretamente que a salvação em Cristo não era suficiente, ou que a morte de Jesus não era suficiente para salvar a ninguém, pois quem quiser ser salvo deveria guardar a lei de Moisés, colocando assim uma condição e deixando transparecer que a morte de Cristo não era suficiente para salvar ninguém. E nós sabemos que isso é uma heresia. A morte de Jesus é suficiente. A morte e ressurreição de Cristo são perfeitos e servem para a minha e a sua salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para encerrar, a morte de Cristo, a salvação está nele. A sua morte e ressurreição nos garante a nossa salvação, que é perfeita, eita maravilha, suficiente e eficiente para salvar a todos que nele crer. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Deu para você entender? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, é muito importante a sua opinião, tá bom? E fica conosco o trimestre todo. Vai ter atividade, vai ter dinâmica, discussão aqui, se Deus assim permitir. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica, que está sensacional. Vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título Gálatas, a carta da liberdade cristã. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica. Preste atenção como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Na lição, vamos estar abordando acerca dos judaizantes, que eram judeus, que tinham aceitado a Jesus Cristo e queria impor a fé judaica, a cultura judaica, aos gentios que tinham aceitado a Cristo Jesus. E eu separei aqui para vocês em torno de 15 práticas a qual os judaizantes estavam exigindo que os gentios que aceitaram a Cristo estivessem praticando. Todos ligados à prática judaica, à fé judaica, à cultura judaica, que nós sabemos que não precisamos guardar nada disso. Então, preste atenção, separei aqui 15 práticas judaicas que os judaizantes estavam exigindo para que todo gentio pudesse estar executando, praticando. O que é que você vai fazer? É só escrever essas práticas no pedacinho de papel e distribuir para os seus alunos. Aí você vai fazer uma discussão, se é certo ou não é certo, se devemos ou não devemos, se é obrigatório ou não é obrigatório. Cada aluno vai receber uma prática, faz a leitura e depois vocês fazem aquela discussão. Será que nós precisamos praticar?
Será que é obrigatório, não é obrigatório? Interfere, não interfere a salvação? Faça aquela discussão abençoada com seus alunos. Agora, por gentileza, já pegue caneta e caderno para fazer as suas anotações. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros atividades, resumos, explicações, cartazes, videochamada, despertador, atividades online, charadas bíblicas, um plano de aula completo, cheio de metodologias. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, por gentileza, anote aí as práticas que os judaizantes estavam querendo impor aos gentios que tinham aceitado a Cristo Jesus. Primeira prática, circuncisão. Segunda prática, obediência à lei mosaica. Terceira, a guarda do sábado. Quarta, celebração de festas judaicas. Quinta prática, abstenção de alimentos sacrificados a ídolos, restrições sobre o consumo de carnes relacionadas a práticas pagãs. Sexto, uso de vestimentas específicas, como o uso de franjas nas roupas. Observe. Sétima prática, purificação ritual. Oitava prática, proibição de casamento. Nona prática, observância de leis alimentares. Décima prática, jejum regulares. 11ª, cumprimento de votos e juramentos religiosos. 12ª, participação em sacrifícios no templo. 13ª, evitar contato com gentios não convertidos. 14ª, reconhecimento da superioridade de Israel. 15ª, viver como um judeu. Adorar como um judeu. Servir como um judeu. Se você for ver, os judaizantes queriam porque queriam que todas as práticas, todos os costumes, tudo relacionado à cultura judaica, que os gentios que estavam aceitando a Cristo pudessem assim cumprir e executar. Mas nós sabemos que Cristo veio para nos dar liberdade. E o próprio Cristo cumpriu toda a lei. Por isso hoje nós devemos seguir os mandamentos de Cristo Jesus, observar a palavra dele, praticar a palavra do Senhor. Então você vai pegar essas práticas, que eram práticas judaicas, que estavam de acordo com a lei de Moisés, e você vai trazer para a sua turma. E você vai estar questionando a sua turma. Será que nós devemos ou não devemos praticar tais práticas? Executar tal costume? Devemos ou não devemos? Observação, eu não estou dizendo se devemos ou não devemos. Essas práticas daqui estavam ligadas aos judeus, à cultura judaica, à fé judaica, à religião judaica. Muitas coisas que nós fazemos hoje, nós aprendemos com os judeus, já que a Bíblia Sagrada foi escrita por judeus. O próprio Jesus Cristo, ele era judeu. Mas, no entanto, nós hoje não precisamos guardar a lei de Moisés, nós não precisamos guardar as práticas judaicas, porque hoje nós não somos judeus, somos a igreja de Cristo que vai morar no céu.
Quero saber o seguinte, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia que você possa fazer com a sua turma, mas que Deus continue te abençoando e que essa dinâmica seja sensacional. Será que é obrigação ou não obrigação? Devemos ou não devemos? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e pergunta bem à sua turma. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.